Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje nós vamos conversar sobre um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia e que promete ter um papel muito importante nas próximas eleições em outubro, que é a inteligência artificial. Afinal, como essa tecnologia pode ajudar ou atrapalhar as campanhas políticas? Quais são os riscos da desinformação e ter uma boa informação, das deepfakes, da manipulação de conteúdo, tudo que a gente sabe que a IA pode fazer e o que está sendo discutido no Brasil para regulamentar a IA. Para esclarecer essas e outras questões, a gente recebe hoje um convidado que já esteve aqui falando sobre IA, entende muito bem sobre esse assunto. O Frank Saraiva é o especialista em inteligência artificial. Bem-vindo mais uma vez ao Bem Temperado Podcast. É o primeiro convidado que volta. É verdade, eu sou o primeiro. É o primeiro que volta. Nossa, que honra. Eu espero que traga aí boas informações para quem assiste esse podcast. Uma honra estar aqui novamente nessa mesa com esse amigo que eu fiz no ano 2025. A gente fez a primeira entrevista e eu espero que a gente possa levar mais informação como levamos na entrevista anterior. Foi uma entrevista que repercutiu muito, que IA, nossa senhora, é igual falar sobre a lista de convocação da seleção brasileira? Da seleção, porque não, IA... Não sou Neymar, mas a gente faz o que pode, né? O Frank, ele já apresentei no outro programa, um Sérgio Pano de Pirambu, especializado em inteligência artificial. Ele já é formado em gestão de tecnologia, pós-graduado em segurança de informação, um cara que está ali por trás da tela, mexendo no teclado e entende como funciona todo esse mundo tecnológico, e a IA hoje faz parte do nosso dia a dia, igual tomar um cafezinho e aqui no Nordeste comer um cuscuz. Então não tem como fugir, né? Amém, também. Mas aí, como eu sempre faço, Frank, aquelas perguntas capciosas de abertura na entrevista, eu queria saber o seguinte: hoje é mais difícil a gente acreditar num vídeo feito pela IA ou na promessa do político durante a campanha? Essa pergunta é muito boa. Eu acredito que a classe política ela tem um desafio muito grande, que é desmistificar a mentira, né? Acho que a mentira é uma arma muito utilizada durante a história para convencer as pessoas. E a inteligência artificial é só uma ferramenta, e a gente tem falado sobre isso, falar sobre como usar ela, como realmente é uma ferramenta, nada além disso, e que o uso mal feito dessa ferramenta é de responsabilidade das pessoas que fazem e não da própria ferramenta. Então, a mentira ainda é do mentiroso, não é da ferramenta. É porque a ferramenta ela é um comando, né? Perfeito, perfeito. Frank, a gente, para esse assunto que é bem polêmico, e vai ser a maior ênfase, a gente vai ter uma eleição praticamente feita por IA, porque é uma tecnologia. Não é que o político, as campanhas vão usar a IA para fazer o serviço, mas ela é mais uma das ferramentas. Hoje a gente tem aí, eu vi o dia desse, uns 5 mais importantes: você ter Canva, você ter CapCut, você ter Gemini, você ter o ChatGPT. Então ele ajuda, até para trabalhar a gente Sim. utiliza, e você conhece bem disso. Mas para essa eleição comparada à anterior, como é que você vê a participação da tecnologia? Como ela vai atuar em 2026? Tá, a eleição passada, ela foi notarizada pelo uso das redes sociais. Então a gente teve realmente um desafio muito grande, que era controlar o que era feito nas redes sociais, o que era produzido para as redes sociais. As grandes plataformas, como por exemplo o Meta, elas já tinham criado mecanismos de segurança para produtos e conteúdos feitos para a eleição. E eu sei disso porque eu participei de várias campanhas, né, na coordenação de algumas campanhas aqui do estado de Sergipe, e você precisava seguir uma série de regramentos para produzir conteúdo para as redes sociais. Então hoje a gente tem um desafio ainda maior, não só pela IA, mas pela IA usada nas redes sociais, que vai ser o grande desafio. Agora a gente tem uma ferramenta que possibilita, Marcos, a produção em escala. E quando eu falo em produção de escala, a gente tem que falar de tudo produzido em escala, desde o conteúdo informativo, transformador e que pode trazer benefício para a sociedade, até o conteúdo que é mentiroso, que é enganador e que pode atrapalhar a decisão do eleitor. Então, o problema hoje é realmente a preocupação na regulação do uso da ferramenta, para que ela não se transforme numa dor de cabeça maior, porque a gente tem uma população que não gosta de política, não gosta de consultar base de informações, que gostam de opiniões.
Então, quando você tem uma opinião que é favorável à que você já tem, você toma ela para si e, nesse caso, você toma ela como verdade. Então, a gente vai ter muito conteúdo produzido por IA, em parte ou em todo, e esse conteúdo provavelmente deverá ser muito compartilhado durante a campanha eleitoral, e esse é o cuidado que o TSE teve em março de já deixar muito claro o regramento para as eleições de 2026. É uma campanha que vai ser 100% digital, né? Total. A gente pode dizer que a televisão vai ser meio que deixar de lado aquele horário político. Se você parar para pensar, existiam muitas brigas pelo horário eleitoral. Existiam muitas brigas. Se você parar para notar, isso não está mais acontecendo. Porque as redes sociais, elas possibilitam um mar de oportunidades para todos os candidatos. Então, muitos candidatos têm investido fortemente na sua campanha digital e deixado um pouco de lado a sua campanha na televisão, na TV aberta, que ainda tem seu valor, porque tem um alcance massivo, mas ela não é, desde a eleição passada, a principal preocupação das campanhas eleitorais, principalmente das majoritárias. Eu tinha separado algumas perguntas que eu conversei com algumas pessoas como a gente teria essa entrevista, e uma que me chamou muito a atenção é porque é uma coisa moderna. Se eu considerar o ChatGPT da sua entrevista ano passado para esse ano, é um absurdo o que ele evoluiu. Total. E aí a inteligência artificial passou a ser uma realidade para o dia a dia, para as empresas que fazem planejamento estratégico, escrever um memorando, às vezes a pessoa não está funcionando, então, olha, eu estou com essa ideia aqui, ele fala com o chat, eu estou com essa ideia aqui, para uma reunião, me ajuda a montar uma pauta. Porém, é uma coisa nova para as eleições. Como é que o TSE conseguiu se adaptar a isso? Porque é muito novo, é muito recente. Então, são 4 anos da última eleição. A gente sai, como você falou, a gente vai sair de um uso de uma rede social para uma plataforma que cria. A rede social a gente só postava. Sim. Agora é uma plataforma que cria. Como é que o TSE se posiciona em cima disso? As premissas que foram utilizadas pelo TSE, pelo que eu analisei nas deliberações que aconteceram em março, 2 de março, elas têm como objetivo, primeiro, inibir o uso da inteligência artificial para a produção de conteúdo que possa confundir o eleitor. Essa foi talvez a maior premissa do TSE, porque de fato, quando eu tenho a facilidade de criar conteúdo, com apenas um prompt, eu posso pedir que um candidato converse com alguém, ou que um cidadão peça algo a um candidato, ou parabenize um candidato, eu crio um cenário que não é real para criar a sensação de realidade. Isso é a preocupação do TSE, ou seja, eu estou criando um cenário que não existe para conduzir e induzir aquele eleitor a acreditar naquele fato. Essa foi a preocupação. De novo, a ferramenta, ela possibilita escala, e essa é a grande preocupação do TSE e das grandes entidades reguladoras durante esse período eleitoral. A produção em massa vai fazer com que muita gente receba muita informação que não é real, e você não tem tempo hábil para verificar. O estrago já é grande. Você não consegue reverter. Aquela parábola de que se você picota um papel e joga ao vento, é impossível você catar todos os pedaços de papel que o vento leva, porque você não sabe até onde ele pode levar. Então, o TSE tem o objetivo de inibir pela punição. E aí a punição, a gente vai falar sobre isso, vai desde a advertência até a cassação da candidatura e do mandato. Digamos que aquele candidato, ele logrou êxito, por exemplo, e foi eleito. Se for identificado que parte da campanha dele foi feita com IA e essas regras de identificação clara, explícita e inequívoca não forem respeitadas, esse candidato corre sim risco de ter descumprido a regra anteriormente definida e não conseguir tomar posse da sua vitória. E isso vai acontecer não só porque a pessoa não soube, mas é porque provavelmente a maioria dos assessores políticos ainda vão operar no automático, como operaram nas eleições passadas. Tiveram muitas incidências de não cumprimento dos regramentos nas redes sociais. Isso assim eu acompanhei de perto, e vai acontecer a mesma coisa nessas eleições. Então, para você que está lançando candidatura, para você que é assessor de candidato, tome muito cuidado como você vai trabalhar com a inteligência artificial para produzir conteúdo, porque com certeza, Marcos, se não for bem feita, se não seguir
religiosamente o que o TSE acredita, com certeza você vai ter problemas. A gente vai ter a eleição agora em outubro, mas puxando um panorama mundial, a IA já está participando das eleições pelo mundo? Não é uma exclusividade nossa. A IA ela tem a capacidade de aglutinar conteúdo. Então, conteúdos que eram às vezes muito heterogêneos, eles passam a ser mais homogêneos porque a IA tem a capacidade de fazer a comparação de base de dados e trazer essas informações numa velocidade incrível e de forma muito plural e muito democrática. Hoje qualquer pessoa pode ter o ChatGPT, o Gemini gratuito, o Cloud, e essa pessoa pode perguntar o que quiser. E aí a gente entra em outras esferas. Essas informações são verdade? Elas podem influenciar o seu voto? Qual o nível de maturidade do eleitor? O nível de maturidade do eleitor dos Estados Unidos é o nível de maturidade do eleitor no Brasil, por exemplo? Esse eleitor, ele é um eleitor que tem o costume de consultar base, ele tem uma cultura política bem definida. Você sabe que não é a nossa realidade e por isso, mais que em alguns outros países democráticos que a gente conhece, o Brasil deva sofrer. É um país continental, né, com muitos eleitores que não têm essa capacidade de curadoria da informação e com certeza isso vai ser usado para o mal. E a gente precisa ser vigilante quanto a isso. Eu vou te confidenciar uma coisa que é preocupante, isso uma coisa muito pessoal. Meu pai tem 82 anos e, infelizmente, pela a idade hoje, as pessoas que eu já digo brincando assim, entrando na quarta idade, já não tem tanta vida social, então fica muito preso ao celular. Meu pai é o dia todo no celular e ele assiste... é um vídeo atrás do outro. E eu já disse pra ele, pai, essa voz, toda vez que tu assistir um vídeo que tem esse tipo de voz, essa voz específica, não acredito que tá no vídeo. Ele acredita em tudo. Ele acredita em tudo. Um dia desse, ele saiu que inventaram agora, que descobriram que tem uma bateria que Thomas Edison deixou antes de morrer e a bateria funciona até hoje. Não precisou de carga. Pronto. Ele acreditou. E aí eu fui pensando assim, não só pela idade, porque são ainda eleitores, apesar de que ele não é mais obrigado, mas, por um outro lado, pessoas que não têm, como você falou, não têm cultura e também não têm o hábito da dúvida. Não, deixa eu checar essa informação aqui, a gente não estava falando de uma coisa que aconteceu, eu fui te mostrar, está aqui o vídeo real o vídeo, foi transmitido, aconteceu. Essas vão ser as mais fáceis de influenciar, né? Uma frasezinha. Isso é a maioria. Você pode notar que são a maioria. Infelizmente, são a maioria. E aí você falou uma coisa que é interessante. A voz. O TSE já deixou muito claro que o uso de imagem, né, sem a devida informação clara e inequívoca que se trata de um produto feito ou editado por IA, já é uma transcrição ou uma transgressão do que foi acordado. Mas, para além disso, o uso de voz também é um assunto muito sensível e tratado pelo TSE como algo que vai realmente implicar muitos problemas para quem usar. Então, clonar a voz, ou, por exemplo, vou dar um cenário que já foi consolidado que isso não vai ser permitido. Usar IA para criar uma interação entre o candidato e uma pessoa que não existe, falando bem do candidato. Esse é um cenário que não é permitido. Então, quem tiver aí nas campanhas coordenando e tiver a brilhante ideia de criar um cenário com o seu candidato, porque ele tem dificuldade de comunicação, então eu vou criar, deixa comigo, eu quero só a sua foto, o seu vídeo, a sua voz, eu vou fazer... Você vai saber que não é a pessoa. Exato, mas mais que isso, o que ele vai falar e com quem ele vai falar. Se ele interagir com um avatar que não existe e eles tiverem um diálogo que leve o eleitor a acreditar que aquele diálogo existiu de fato, aquilo já é considerado pelo TSE um crime eleitoral, porque é um descumprimento do que foi definido. E isso vai acontecer demais. Será que tem relação a coisa que aconteceu recente? Pouca gente pode não ter percebido isso, mas eu percebi porque eu fui entrar na brincadeira e a Meta derrubou. Com o show da Shakira, muita gente usou a imagem dela para linkar ela a um produto. Sim. E quando postava, caía. Eu não sei se eles entendiam. Não tem como ela estar consumindo um produto de Pirambu. De uma padaria de Pirambu. E aí ele lá derrubar, porque a imagem era falsa. Sim.
Isso pode acontecer? Vai depender muito do entendimento da plataforma nesse caso. O concreto que você está trazendo, isso trata muito mais sobre a plataforma. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo também igual ao seu. Neymar teve o último jogo do Santos, que ele participou do Santos, que ele mostrou o bilhete, que era a substituição, né? Viralizou, todo mundo usou aquilo para fazer propaganda do seu negócio, ou do seu trabalho, ou do seu serviço, enfim. A Meta não derrubou. Ela entendeu que era um conteúdo viral. E a gente volta para aquela discussão que a gente estava tendo anteriormente, que como é um conteúdo viral, atrai atenção. O que atrai atenção, atrai retenção. O que atrai retenção interessa para o algoritmo. Então ele não derrubou porque era um conteúdo que se tornou viral. Nesse contexto, se a gente leva isso para o universo eleitoral, muita gente vai estar buscando conteúdo viral, para fazer com que, de forma orgânica, sem gastar tanto, aquele conteúdo do candidato, aquele corte na participação de um evento público ou de um podcast ou de uma fala planejada, ou seja, um fake podcast, um estúdio que eles contratam para fingir. Quem fez muito isso foi a prefeita Emília Correia. Ela fazia muito fake podcast para poder se gravar respondendo, e não estou falando isso pelo... os defensores da Emília Correia, eu não sou contra ela. É uma estratégia. E ela fez muito bem. Ela respondia as perguntas que eram interessantes para gerar cortes. E esses cortes foram muito bem inteligentemente utilizados na campanha dela. Isso será muito utilizado. Por quê? Porque é o objetivo de se tornar viral. E se eu torno viral, eu levo ele para mais pessoas de forma orgânica, sem gastar tanto. Isso vai ser usado. E perceba que isso não tem nada a ver com inteligência artificial. Qual vai ser o problema? O problema é que tem gente que não tem habilidade de oratória e vai usar a IA para criar um clone. E se esse clone tiver apenas falando uma informação que é válida, instrutiva, tá tudo bem, é do jogo. Deve ser usado. Quem não pensar nisso, para produção de conteúdo, vai estar errando na base e vai ser ultrapassado pelo concorrente que vai estar fazendo. O que você não pode é extrapolar isso e usar uma interação com um humano que não existe, que é um avatar criado para criar a sensação de uma conversa. Ô Franklin, a IA pode, no caso agora da eleição, pesquisar o passado de um candidato concorrente e achar frases que dentro de um contexto, eu preciso naquela entrevista, naquele momento que ele apareceu, ele falou uma determinada palavra que hoje é questionável, me traga ela para... Isso vai ser usado? Demais. Política de guerra. Tática de política de guerra, ou seja, você vai buscar falhas do candidato, do seu oponente, para trazer à tona e produzir conteúdos que possam descredibilizar a conduta do seu adversário. Isso faz parte do jogo desde que seja uma pessoa pública e desde que o conteúdo seja de cunho público. Ou seja, uma fala pública, num evento público, que pode ser usado. Por exemplo, dando um exemplo recente, quem tem sido muito atacado é um dos candidatos ao governo do estado aqui de Sergipe, o candidato de Itabaiana, por falas que foram julgadas misóginas contra as mulheres. E aí, óbvio, evidente que quando percebeu-se que esse ataque surtiu efeito e que houve uma reverberação negativa para esse candidato, os opositores todos começaram a garimpar e usaram IA, porque eu conheço alguns deles, e eles usaram IA para fazer buscas de falas antigas, referenciais, porque o vídeo não vai ser buscado, mas as falas foram transcritas e a IA consegue buscar, dizendo que apareceu no podcast X, na revista Y, no programa TVH. A pessoa vai lá na base de dados desses organismos, e ele consegue trazer de volta aquele vídeo, e agora a gente está vendo isso. Isso vai acontecer demais. E é bom pra gente, no final das contas, como eleitor. Porque a gente brasileiro tem memória curta, né? Brasileiro tem memória curta. Mesmo com a internet, brasileiro tem memória curta. Então, quando eu consigo ver que um candidato que está do lado do presidente Lula, por exemplo, nada contra, nada a favor, eu sou apartidário, eu gosto de política, quanto discussão. Quanto discussão só. Então, se um candidato está do lado do presidente Lula dizendo que ele é o melhor presidente do Brasil e que ele é a melhor opção para ser o presidente, só que esse cara, há 2 meses atrás, estava metendo o pau no PT, dizendo que o PT era o berço da corrupção do Brasil e o câncer que deveria ser extirpado da sociedade brasileira. Esse cara, no passado recente, não era pego na mentira como esse, porque não existia a capacidade de curadoria de conteúdo. Não, existia o conteúdo, mas a curadoria desse conteúdo era muito difícil de fazer. Você precisava garimpar na mão. O Google não tinha essa capacidade de fazer essa correlação de dados.
A LLM, a IA, ela tem. E aí agora a gente tá vendo aí pipocando casos de frases ditas hoje que uma semana antes era totalmente o contrário. E eles já estão percebendo isso. Os políticos estão se policiando agora. A fala e a assessoria de cada candidato vai ser fundamental para definir o norte de cada candidato. Nos bastidores da tecnologia, quando você está ali naquelas letrinhas igual a Matrix, que só vocês entendem, aqueles códigos, naquela tela preta com aqueles números e letras, você acha que a eleição 2026 vai ser uma guerra de algoritmo e não de marqueteiro? Total. O marqueteiro, ele vai aprender a usar a ferramenta IA e usar o algoritmo a seu favor para que mais pessoas possam ver o conteúdo do seu candidato. É fato. As pessoas não estão com televisão enquanto estão no carro. As pessoas não estão com televisão enquanto estão no banheiro. As pessoas não estão em televisão enquanto estão na cama prestes a dormir, mas estão com o celular. E o celular é a ferramenta transformadora dessa eleição e a IA vai potencializar essa transformação. Se a eleição passada foi muito forte por conta das redes sociais, mas ainda tinha uma barreira na criação de conteúdo, porque só especialistas, designers, por exemplo, social medias, enfim, profissionais da área conseguiam produzir. Você imagina, um candidato teria que desembolsar, por exemplo, algo em torno de 5, 10 mil reais para fazer uma campanha com posts bem elaborados, bem feitos, e nem todo candidato tinha essa verba, nem todo partido tinha como definir e distribuir esse recurso. Agora, com o ChatGPT gratuito, com o Imagen 2, que foi lançado recentemente, ou com o Nano Banana, essas ferramentas fazem com que qualquer pessoa consiga criar conteúdo que vai levar a informação ou desinformação. Essa é a mudança do jogo para a IA. A IA vai conseguir fazer muito mais do que foi feito na eleição passada. Se a eleição passada já foi digital, essa será 100% digital. Eu queria entrar, a gente está falando até agora aí, 25 minutos de entrevista falando de uma coisa preocupante, né? IA como algo preocupante. Mas vamos trazer para o lado positivo, que tudo, assim, entendam o que eu estou dizendo, tá, gente? Uma arma, o problema não é a arma, é a mão. Uma faca corta queijo ou mata alguém. Pronto, foi perfeito nisso. Então, assim, a IA, ela é positiva ou negativa? Eu uso muito a IA para me ajudar a escrever pauta. Às vezes eu tô com a ideia, mas não consigo formular as perguntas. Então eu faço para o ChatGPT. O meu contexto da pauta é esse. Me ajuda, ele já me dá um guia e dali eu já começo a filtrar. Então vamos trazer agora para a parte positiva do IA. De que forma você vê a IA ajudando o candidato ou ajudando a campanha do candidato? Já está acontecendo, e é uma pergunta muito boa, porque eu tive reunião recente com um assessor de um candidato a federal, tá? Aqui do Sergipe, aqui do estado de Sergipe. E eu acho que quando a gente acabou a nossa conversa, foi um briefing inicial para entender quais eram os objetivos dele. A frase que ele me disse: Franklin, minha cabeça está explodindo. Eu achei que eu não ia dar conta e eu acho que sozinho eu vou conseguir dar conta usando tudo que você falou aí. Então a gente vai para desde um processo que melhore a comunicação do candidato com a sua base eleitoral, ou seja, utilizando inteligência artificial para conversar com a sua base eleitoral. Descobrir o que ela quer ouvir. Perfeito. Tudo. Ouvi-la de forma macro, sem tanto investimento. Antigamente você tinha que mandar alguém para ficar fazendo entrevista. Agora você pode colocar um robô no WhatsApp fazendo perguntas e coletando esses dados e criando uma base de dados que vai nortear para que lado vai a campanha dele. Naquela região, por exemplo, deputado federal, ele vai estar atuando em toda a região. Então, aquela região dele, ele está em Lagarto. Os eleitores de Lagarto dele desejam ouvir o quê? Desejam quais são os desejos e os anseios dele. Tipo, preparar o discurso para cada público. E isso faz toda a diferença, porque agora você consegue fazer um micro nicho em cada região do estado do Sergipe. Então você consegue atender a sua base, a sua demanda. Tem deputado federal que vai atacar a base da saúde. Então ele quer saber, em Poço Redondo, qual é a necessidade da saúde. Como é que ele faz? Ele vai colocar um robô no WhatsApp, no canal de comunicação dele, vai massificar a informação nesse canal de comunicação, tirar dúvidas e coletar os dados essenciais. Nesse contexto, a campanha dele vai se tornar mais barata e muito mais eficiente. Ele seria a possibilidade do candidato, ele tem um assessor mais rápido para dizer assim, ó, eu fiz isso aqui essa semana, me mostra o que foi de positivo, reformule a minha rota. E mais ainda, um assessor onipresente, que está em todos os lugares. No celular. Exato, porque está em todos os lugares, está na mão do eleitor dele. Então, isso muda jogo. E é isso eu falei para o assessor desse deputado federal, candidato à reeleição, deputado federal. E aí ele falou, mas
Tem mais coisa? Claro, tem mais coisa. Por exemplo, a produção de conteúdo audiovisual muda drasticamente. Você precisava gastar milhões com agências para produzir conteúdo. E aqui eu não estou dizendo que não será necessário a contratação de agências. Desculpe, não é o que a gente está tratando aqui. O que a gente está tratando é que mais candidatos, sem tantos recursos, poderão produzir conteúdos bons educativos e informativos e que vão fazer diferença na decisão do indeciso. Porque a sua base eleitoral ela é sua. Você fortalece ela para que ela não escoa. Mas todo candidato que é inteligente sabe que o seu alvo maior é o indeciso. Você não ataca o seu opositor, o seu hater. Você não vai convencer. Não tem como convencer um bolsonarista a votar em Lula ou um petista a votar em Bolsonaro. É até burrice tentar fazer isso. Um estrategista político que me diga que vai fazer isso, ou ele tá maluco, ou ele quer gastar o dinheiro do candidato. Não me peça pra entrar no estádio do Palmeiras pra ver um jogo do Palmeiras. Eu não vou, velho, eu sou corintiano. Eu como corintiano, concordo com você, Deus me livre. Mas a gente tem que... Não funciona. E é assim que é o jogo e tudo bem. Agora, quando você tem um candidato que entenda as demandas do seu público, que sabe o que seu público quer e que sabe o que ele quer ouvir, gastando pouco ou quase nada, usando IA gratuita, inclusive, para traçar esse perfil, aí faz toda a diferença, Marcos. Então, o assessor, os assessores devem se atentar a ferramenta como transformadora. 2026, vídeos e áudios criados por IA vão ter mais atuação do que o próprio candidato? Acho que ainda não, por falta de maturidade das assessorias. Não pelo candidato. Os assessores ainda não têm ainda não tem. Tem muitos que estão me procurando profissionais de IA para se especializar e poderem produzir conteúdos nesse caminho aí, que eu acho que é muito inteligente, porque é uma ferramenta que está disponível, os inteligentes utilizarão e aqueles que têm resistência vão ficar à margem do processo e depois vão reclamar porque não utilizaram e vão dizer que na próxima vão utilizar. Mas na próxima não é diferencial, na próxima é comum. Eu tem uns 15 dias, Franklin, eu vi um produto na internet e eu entrei em contato e eu percebi que os áudios não tinha como. O cara tá na internet, ele tem um conteúdo muito pesado na internet, não tinha como ele tá falando comigo, mas ele respondia o que eu escrevia. Isso é IA, né? Já tem a voz pré-gravada, ela cria a resposta, porque ele fala assim, poxa, Marco, legal essa informação sua. Eu falei, não é possível, ele não tá respondendo. Sim. Qual foi a sua sensação quando você ouviu a voz dele respondendo a você? Eu achei que era exclusivo. Era emocionante, né? Você cria uma conexão emocional. Tá comigo, né? É esse o objetivo, é criar uma conexão emocional. A IA deve ser utilizada com esse viés, para que você possa cativar a atenção que o seu candidato ou que o seu eleitor precisa ter de você. Você imagina, a pessoa do interior, distância, ele tem o seu candidato. E no interior, normalmente, Marco, não sei se você já percebeu, os eleitores costumam chamar seus candidatos de doutor. Doutor fulano, doutor Beltrano. É um sinal de respeito, mas também de uma posição hierárquica acima. E ele não é necessariamente um doutor. Na verdade, às vezes nem é formado. Mas ele está numa posição de candidato. Então, as pessoas do interior costumam ter esse comportamento. Agora, você imagina falar com alguém pelo WhatsApp e ele responder com a voz do candidato, dizendo, opa, Marcos, tudo bem? Que bom falar com você. Você é importante para a minha campanha. Preciso de você. Preciso que você vote em mim. Ganhou o voto porque ele está falando com a voz dele. E aquele cidadão vai dizer, é ele falando. Foi ele falou comigo. Eu não falei nenhuma mentira, o candidato não falou nenhuma mentira, ele não inventou nenhum fato, ele não produziu uma deepfake, ele utilizou a voz dele para informação. Nesse momento é onde vai entrar a participação do TSE, né? Exato. Essa informação tem que ser verdadeira, tem que ser transparente. E tem que ser identificada. Ou seja, o uso da inteligência artificial. Vou te dar um exemplo claro e que já está sendo utilizado. Não sei se você já reparou, mas a Rede Globo já está fazendo a prática laboratorial desses processos. Eu vi um rapaz que caiu com um avião. E aí você tem no lado direito... criado por IA. Criado por IA. É aquilo que vai acontecer nas eleições. É aquilo que deve acontecer nas eleições. Vai poder fazer, desde que seja honesto. E desde que não passe desinformação e que deixe claro, evidente e inequívoco que é produzido ou editado por IA. A Globo já está fazendo o laboratório dela, ela está produzindo vários conteúdos nos seus telejornais, onde
a simulação do que ela deseja mostrar, desenho. era desenho, ou até era uma mega produção. Imagina que eu tenho amigos que trabalham na TV Sergipe, e eles falam que era uma mega produção, custava muito caro fazer aquela simulação. Hoje você faz com ferramentas de IA de forma muito mais facilitada, só que agora ela já está se preocupando. Já era feito com IA e você não tinha identificação. Esse ano já é laboratório, a Globo já está colocando a tagzinha produzida, e essa é uma tag que se expande, ou aparece só o símbolo IA, ou se expande e diz produzido com IA. Ou seja, ela fica mesclando entre essas duas setups, entre só o símbolo IA, mas para ficar mais evidente ainda, ela coloca lá por escrito produzido com inteligência artificial. É isso que deve acontecer nas eleições. Qualquer conteúdo produzido deve ser identificado. E aí eu posso... Então, fazendo isso, eu dou transparência à minha campanha, né? Total. Eu posso utilizar de qualquer forma. Deve. Vamos imaginar, um candidato que não tem, ele é um candidato que dentro do partido, ele não é visto como um boas chances, mas ele acredita. Sim. Ele não tem recurso, mas ele pode pagar uma assinatura de 2, 3 aplicativos com mais uma pessoa que saiba mexer, ele faz a campanha toda. Total. Vamos comparar com o nosso cenário real, assim, de alguns anos atrás. Todo mundo sabe quem foi Enéas, todo mundo sabe como ele era contundente nas suas opiniões e era um ser humano de uma inteligência sobre-humana. Ele era muito inteligente, Enéas, mas ele tinha pouco no espaço. E quando tinha espaço, era para um público que não gostava dele. Então ele estava no lugar errado, na hora errada, falando para pessoas erradas. Se Enéas fosse candidato agora, Marcos, eu digo a você, com o público certo, falando para as pessoas certas, com o conteúdo certo, Enéas se elegeria presidente da República fácil. Não porque ele mudou o discurso, mas o discurso estaria chegando agora para quem interessa, para quem realmente faz diferença. Então, o recado que eu deixo para os candidatos é que falem com seus públicos através das redes sociais e produzam muito mais conteúdo. Não deixem dúvida. Plano de governo. Eu adoro o tema plano de governo. Plano de governo é um documento chato, burocrático, sem graça, que ninguém lê. Simples assim. E eu vejo os candidatos gastando milhões e milhões para fazer um plano de governo. Como é isso? Para as eleições de prefeito que eu estava tentando, eu li de vários, eram 40 páginas, 50 páginas. Que não falam nada, não comunicam. Repetia até. Exato. Era um Ctrl-C, Ctrl-V. Você falou muito bem. Então, quando você deixa de ter um plano de governo engessado, documental, chato, burocrático, monocrático, feio, você vai produzir agora pequenos vídeos utilizando o IA de forma gratuita, por exemplo, transformando aquele plano de governo em mini cortes. E aí eu não estou falando de uma mega produção, Marcos, eu estou falando de um candidato que um candidato a vereador, por exemplo, vou dar um exemplo, o candidato a vereador, ele pode fazer isso. Nesse caso concreto das eleições de agora, a gente tem um cenário um pouco mais estadual e nacional. Você imagina que tem candidatos a deputados federais que eu acho que não ganha nem 20 votos. Eles estão lá para cumprir legenda, para compor partido. Só que se ele souber fazer um trabalho de formiguinha e bem feito... Ele dá um laço no partido Não, por quê? Porque ele vai começar a ser notado. Né? Isso aconteceu nas eleições passadas. Eu fiz campanha de um candidato que saiu muito bem, por sinal, e ele foi eleito em instância, e ele era a quarta força do seu partido. Ele era dito a quarta força do seu partido. A gente fez um bom trabalho nas redes sociais, foi até usado o trabalho que a gente fez. A gente usou pouca IA na época, não era uma coisa muito difundida, mas a gente usou as redes sociais em massa. E ele saiu de quarta força para ser eleito. E hoje ele é vereador de instância porque foi feito de forma inteligente. Então hoje eu acredito, e vou repetir nessa entrevista o tempo todo, candidatos, assessores, comecem a estudar sobre inteligência artificial voltada para a assessoria política das eleições de 2026. De outro lado, a gente fica com a dúvida assim, então, de que forma eu posso usar, a gente sabe que a IA pode criar desinformação, mas de que forma eu posso usar a IA para me mostrar essa desinformação? Eu estou com dúvida, começo a ver tais candidatos, eu vou poder fazer isso. O TCE já trata isso. Na verdade, você vai ter que realmente confiar na fonte. Se você usa o ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, qualquer uma LLM, você consegue notar que após a pesquisa que ela fez, ela trata a fonte. Ela mostra os símbolozinhos da fonte. Você pode clicar lá e ver de onde ela tirou aquela informação. É a única forma hoje que você pode realmente fazer a curadoria da informação. É
verificando a fonte. Você entende o porquê o TSE fica preocupado? Porque grande parte da população brasileira não vai consultar a fonte. Não, a primeira que ouvir, ela vai acreditar. Então, para inibir esse tipo de comportamento, quando foi identificado que é uma fonte inexistente, foi uma deepfake, foi uma informação inventada, uma denúncia é suficiente para que aquele candidato sofra as sanções que a lei prevê. Então, é um mecanismo de bloqueio e desincentivo à produção de deepfake, de informações falsas que possam vir a enganar o eleitor. Só assim. Não existe outra forma, não existe uma ferramenta de IA que eu possa digitar. Toda vez que alguém inventa uma ferramenta de IA que pode identificar que quem fez o texto foi IA, existe outra ferramenta de IA que, aplicada ao texto que feito para IA, transforma o texto mais humano. E aquela outra ferramenta que anteriormente identificava que era IA, não identifica mais. Ao passo de, se eu fiz essa brincadeira, uma amiga minha do Senai fez um texto e a gente pegou o texto autoral dela, e colocou na ferramenta. E a ferramenta disse que era 95% IA feito. E não foi autoral. Então, assim, você não tem mais como definir, principalmente a produção de conteúdo, se foi um humano. Tem características, olha, características interessantes. Eu vou citar um fato agora, você me lembrou, bem engraçado. A Nike, ela foi patrocinadora do Aberto da Itália. De tênis, da Itália, aberto da Itália de tênis. E o patrocinado da Nike foi o campeão do aberto. Óbvio, ela investiu 150 milhões de dólares para colocar a marca em tudo, no centímetro quadrado do corpo daquele tenista. Gastou muito dinheiro, ele foi campeão, que legal. O único post da Nike, quem estiver assistindo, pode ir lá no site da Nike, tem um único post desse tenista. E o texto foi escrito pelo ChatGPT. O indivíduo que foi incumbido de postar o card da vitória do campeão que foi investido 150 milhões de dólares, ao invés de digitar um texto autoral, ele simplesmente pediu com o ChatGPT. E aí qual foi a característica que nós que trabalhamos com LLM conhecemos? É que como a LLM é treinada por um conteúdo muito mais denso e jornalístico, nos Estados Unidos principalmente, é boa prática não usar a vírgula, e sim o travessão. Deixa o texto elegante. É esse o motivo para você que não sabe, quando você faz um texto muito grande no ChatGPT, no Gemini, enfim, que ele coloca um travessão, não é o erro da LLM, não é o erro do seu ChatGPT. É que a base que treina ele trata o travessão como mais elegante do que uma vírgula. E acabou que se criou essa dinâmica. Se tem travessão no texto, foi um IA que fez. Eu posso te puxar que recentemente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez um textão lá e todo mundo caiu o pau porque tinha outra... Cheio de travessão. Aí, como é que o cara... Ele não escreveu? Exato, não escreveu. Só que, por exemplo, no caso da Nike, a simbologia tá... Você investiu 150 milhões em propagandas e você entrega o texto do post que vai ficar nas redes sociais da Nike para um IA fazer. Aí a gente vai para um ponto que eu gosto muito de falar, Marcos. A IA não deve ser o seu primeiro cérebro. Deve ser o seu segundo. O primeiro cérebro deve ser você. Me preocupa quando eu vejo as pessoas transferindo para a IA o primeiro cérebro, o cérebro da ideia. A ideia, ela deve ser sua, o conceito deve ser seu. A IA deve acelerar o processo construtivo, melhorar o processo criativo, mas nunca substituir a ideia. Agora eu fiquei preocupado, que eu acabei de dizer para você que quando eu tô com a ideia da pauta, mas aí eu falo, a entrevista eu quero falar sobre isso, eu quero abordar isso. De quem é a ideia? Eu não tô conseguindo formular a pergunta. Então, você falou isso, não foi? Foi. Isso para mim é um tratamento e melhoria de uma ideia. Vou te falar um prompt que não é nada parecido com isso. Preciso de 30 ideias para fazer tal coisa. Você não criou ideia? Não, você simplesmente pegou a ideia. E pior, porque isso até passa, num certo momento passa. Porque você está pedindo a experiência criativa dela para despertar em você temas que talvez você não tenha sido capaz de elaborar. Mas o pior é, peguei o tema 2, adorei o tema 2. Desenvolva todo um conceito em cima do tema 2 sobre o que você pode achar na internet sobre esse assunto. Nada do que for criado é seu. Veio de você ou faz parte da sua base de conhecimento. E eu acredito fortemente que falar sobre algo que você não entende, via de regra, sempre dá mal. Tá na cara. Tá bem assim. Vamos diferenciar uma coisa. Que IA é tecnologia. Puramente. Quem vai levar vantagem? Os candidatos mais jovens ou os mais tradicionais? Por causa da IA? A IA é uma ferramenta. Vou devolver a pergunta. Quem leva mais
mais vantagem um cozinheiro com a faca? Quem leva mais vantagem com a faca para cortar um peixe? Um cozinheiro experiente, mais velho, ou um cozinheiro mais jovem, mais destemido? Quem leva mais vantagem? O experiente. Por quê? Não vai se machucar, conhece os truques. Você entendeu? Quando eu falo de ferramenta, é só uma ferramenta. Quem conhece os truques, quem conhece os caminhos, vai usar a ferramenta mais inteligentemente. O uso da política, Exato, literalmente. Vou politicar aqui. Se eu pegar um adolescente, um jovem na política, sem qualquer preparo político, o que ele vai fazer é perdão da palavra, muita cagada usando IA, não muita política. Até pela energia, né? Exato. Ele não tem filtro. Ele acha que tudo é imediatismo, ele não sabe tratar com o candidato, ele busca, por exemplo... Ele busca contar voto. É um problema do político, principalmente do interior. Ele conta voto. Um grande político de Socorro me disse um dia: Franklin, voto não se conta, voto se pede. E o pseudo-político, ele está muito preocupado em pedir voto, mas contar seus votos. Quem nunca acompanhou aqui, por exemplo, nas campanhas políticas, dizendo assim, pelas minhas contas eu tenho... X votos, eu tenho 30 votos, 40 votos, 80 votos, 200 votos, que eu já me elejo, 250 eu me elejo, eu tenho 300, 600 votos, vou ser o primeiro do meu partido. E depois teve 20 votos, porque ele mais se preocupou em contar voto do que pedir voto. Então, quando você usa inteligência artificial para entender seu público, você passa a não contar voto, mas pedir voto. E veja, Marcos, pedir voto em escala. Não é só você, imagina, faça um avatar de Marcos, candidato Marcos, quais são suas propostas? Faça um avatar de Marcos no HeyGen, gravo a voz de Marcos, clono a voz de Marcos e uso o avatar e a voz de Marcos para, em pequenos cortes de 1 minuto, explicar por que o projeto dele faz mais sentido para ser deputado federal. E faço o quê? Coloco isso nas redes sociais, coloco isso nos grupos de WhatsApp, ou seja, eu fiz com que Marcos se tornasse onipresente, sem muito esforço. E detalhe, Marcos não falou um ai. Ele só gravou um áudio, rapidinho, gravou uma imagem, peguei uma foto, juntei tudo e Marcos gravou mais de 40 vídeos. Meio tempo. 40 vídeos. 40 vídeos a 1 minuto. Quanto custa, né? 40 minutos, beleza? 40 minutos nas TVs, na TV aberta, nos canais abertos de televisão. Custa quanto? Primeiro, e estúdio para gravar? Não, e primeiro não pode. Você não tem esse tempo de tem TV. Tem distribuição de partido. Exato, você não pode. Você nunca vai conseguir. Não é algo que você possa comprar. Então, na realidade da TV, algo impossível de se alcançar. Mas nas redes sociais, é altamente possível. Então, quem não fizer, Marcos, com certeza absoluta, vai sair atrás. Voltando agora a uma coisa que me preocupa demais. A gente está falando aqui dos riscos da IA. E uma coisa que foi falada muito na última eleição, 4 anos atrás, que envolveu principalmente a presidência, a disputa à presidência da República, é a fake news. Mas, por outro lado, a gente tem a deepfake, que é muito mais... primeiro explica o que é para as pessoas entenderem e por que ela é tão preocupante agora. O problema hoje com a informação é o que a gente já tratou anteriormente, é a fonte. Só que não é só isso. Quando você transforma uma informação, é uma coisa. Quando você cria uma informação do zero, é outra totalmente preocupante. E quando você cria uma informação com elementos gráficos e audíveis que passam mais veracidade, aí você está produzindo uma deepfake. Porque você está usando a inteligência artificial, a tecnologia, para produzir um conteúdo. Foi proposital. Foi proposital e intencional. Então, quando você só fala ou só massifica uma informação de forma pessoal, ou seja, o ser humano, você está produzindo uma fake news. Você está falando uma mentira. Você está saindo da sua boca. E está falando uma mentira. Mas quando eu uso a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, para produzir uma situação, uma cena que nem sequer existiu e trazer consigo uma informação errada, enganosa, aí sim o jogo vira, e isso preocupa bastante, porque com o avanço, como você falou, na última entrevista a gente tinha um ChatGPT 4.1, hoje a gente tem um ChatGPT, né, que está muito mais avançado, como por exemplo a ferramenta de Imagem 2, cara, virou o jogo. Então não tem como você saber se aquela foto do card é você de verdade ou é uma IA que fez. Não tem. Recentemente, uma semana atrás,
Vou falar o fato, tá, gente? Não associem a mim a situação. Uma foto dos filhos do Bolsonaro com o Trump foi dito o tempo todo que era fake news. Sim. E hoje, né, hoje que a gente tá fazendo essa gravação, essa entrevista, aí sim o Trump postou a foto dele realmente na sala com o pessoal, porque ficou muito, disseram, era a posição das mãos dele, do sorriso dele. Vão surgir 300 especialistas. Nós somos um país de especialistas. No futebol, em tudo. Então, agora existem os especialistas de IA que ao olhar, ao bater o olho, dizem assim, isso daí é artificial. E na verdade, Marcos, vamos combinar, é gostoso julgar e ficar ali emitindo a sua opinião. Então, eu brinco muito, eu tô em casa com a esposa, aí tem um videozinho recente de um panda, de um criador de um panda que chamou pelo nome dele, e o panda levantou caminhando em 2 patas em direção dele com a boca aberta. Foi a coisa mais linda do mundo. Minha esposa fez, é IA. Mas era um vídeo real. E tá legal agora ficar julgando. É IA? Não é IA. É IA? Não é IA. Às vezes não faz nem diferença se é IA ou não é. É que as pessoas agora querem julgar. Então, quando saiu essa foto da Casa Branca, no Salão Oval, do presidente Trump com os filhos do Bolsonaro, né, o 01, 02, eu nunca sei, enfim, também não sou muito fã de saber sobre isso. Flávio. Eu não sei se é 01, 02, enfim. Como era uma foto estática, a oposição tinha um discurso perfeito. É fake. É fake, é IA. E aí você entra numa discussão que é inútil. É IA? Não é IA? É IA? Não é IA? Ninguém está preocupado se é verdade ou não é verdade. Mas só se perguntar para alguém que tá lá dentro. Ele entrou mesmo na sala e tirou foto. Mas veja o que eu quero chegar, que ponto. É verdade ou é mentira? Não tem nada a ver com é IA ou não é IA. Eu quero que as pessoas... Eu vou olhar para a câmera aqui e vou dar esse recado. Ser IA ou não ser IA não tem relação a ser verdade e ser mentira. Não tem. Veja, eu posso ter a foto criada e melhorada com IA por N motivos, porque a gravata ficou torta, porque o sorriso ficou sem graça, porque saiu com o olho fechado. Ainda é um fato real. Mas a imagem foi melhorada com IA para meramente uma correção. Você imagina, vou dar aqui um exemplo que a gente está vivenciando. Imagina que na foto da Casa Branca, do Salão Oval, o Trump saísse com a barguilha aberta. Vou dar um exemplo. Ninguém ia postar essa foto. E ninguém ia tirar de novo e chamar para tirar outra foto porque o cenário já passou. O que a assessoria dele faria? Uma simples correção com o IA. Corrigiria o zíper aberto, fechando ele, acabou. Tem 15, 20 anos atrás era o Photoshop. Era o Photoshop. E não tinha essa discussão. É mentira, é verdade. Tinha, é Photoshop, não é Photoshop. Se é melhorado, aí a gente tá falando realmente que não é verdade. Foto tratada. É, tratada para um desvio de realidade. Não, toda foto de campanha publicitária, ela não é real. Ela nunca é real. Gente, eu tenho vários amigos designer que ficam brigando. Eu tenho muitos amigos designer e palestrei recentemente na Unite e tinha uma designer lá, quando eu falei sobre a capacidade do Imagen 2, do ChatGPT criar imagens e posts, aí ela quase me crucificou. Não sei o que, não sei o que. Eu disse, tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como você cria um post? Você trata a foto do seu modelo, não trata? Claro, eu aplico filtro, aplico isso, aplico aquilo. É que você já não está tratando com a foto original. Então, veja, não faz sentido. Então, o recado que eu deixo é, a discussão não deve ser se é com IA ou se é sem IA. A discussão deve ser se é verdade ou se é um fato inventado. Só isso. Outra pergunta que me pediram é, o que é bot? Bot. E ela é uma ameaça para as redes sociais? Bot é simplesmente um robô pré-programado com respostas pré-feitas, só isso. Esse é um bot. Esse é um robô. Bot é robô, né? E aí você tem lá os bots que vão substituir, que deveriam substituir o ser humano nas tarefas repetitivas, principalmente conversacionais. Ou seja, quando você interage com alguém, existe isso aplicado às empresas aos montes. Você vai falar com a empresa agora, quem responde você é um bot. Mas aí na eleição, ela facilitaria, tipo, o candidato manda uma mensagem para você, você faz uma pergunta, ele vai trazer uma resposta já pré-programada. É pré-programada baseada, por exemplo, no plano de governo daquele candidato, no plano eleitoral daquele candidato. O que você tem pela saúde? Ele já tem a resposta pronta. Ele já tem a resposta pronta baseado no plano e não em qualquer informação. Ele não vai inventar informação. Isso pode... Vem aquela minha pergunta. Ela pode ser tanto escrita como uma voz já pré-gravada. Total, né? E deve ser. Ou seja, imagina se você tem... a gente, quando trata sobre tecnologia e interação humana, a gente analisa comportamental.
Tá? O comportamental prevê que se eu mando áudio, eu gosto de ouvir áudio. Se eu digito texto, eu gosto de ler texto. Se eu mando imagem, eu gosto de ver imagem. Se eu ligo, eu gosto que alguém me ligue. Comportamentalmente falando, cada ser humano interage melhor com uma forma de comunicação. Então, quando um candidato entende isso e percebe que para o seu Zé, lá do sítio, ele não consegue ler porque ele é analfabeto, mas ele consegue interpretar a voz. Quando você entende isso, você entende que na faixa etária entre os 60 e 85 anos, mande áudio falando sobre o nosso plano, né, político. Até a linguagem, né? Exato, um pouco mais simples, mais clara, sem tanto floreio. Mas para a juventude, não. A juventude é mais visual. Pouco nenhuma vontade e paciência de ouvir um áudio de 2 minutos. X2 na veia. Então você não faz isso. Cria um card muito mais atrativo visualmente, onde ele possa, em poucos segundos, identificar qual é a ideia daquele card. Franklin, com a sua experiência de IA, tu acha que corremos um risco de ter um candidato eleito 100% uma campanha ser digital por IA? Não. Conseguir ser eleito? Eu acho que, na verdade, isso vai existir. A campanha de muitos candidatos serão feitas 100% com IA. Isso já é um fato. Eu já tenho colegas fora do estado de Sergipe que já têm planejamento de campanha para os seus candidatos. E, pasme, na eleição presidencial passada, que teve os deputados federais, mas eles atenderam cerca de 40 candidatos. Hoje a previsão é de atendimento de 200 candidatos. A mesma equipe, com a mesma infraestrutura, só que diferente da eleição passada, agora a ferramenta de IA vai maximizar o alcance de candidatos em todo o Brasil. Não é um candidato apenas da região deles, não, é de todo o Brasil. Dito isso, eu acredito que sim, mas eu vou fazer uma provocação muito mais além. Em outros países, já existem candidatos virtuais. Eu conheço uma história do jornalista da Sports Illustrated, que não existia. Pois, mas já existem candidatos virtuais. Óbvio. Quando a gente vai falar, mas isso não é permitido, primeiro surgiram os carros, para depois surgirem as leis de trânsito. Primeiro surgiu a IA, para, por exemplo, surgir as preocupações, por exemplo, com a APL 2338, que é a APL que a gente talvez vai falar daqui a pouco. Então, primeiro surge a demanda, para depois surgir as regras e as preocupações de limitação. Então, eu acredito fortemente que não deva ser uma realidade do Brasil, mas é uma realidade do mundo que nós tenhamos candidatos virtuais. Você acredita, mudando de assunto, que tem uma banda, fugiu o nome, ela tá entre as 50 mais tocadas no Spotify, ela não existe? Ela foi toda criada no Suno? Tem uma música que todo mundo achava que era feita por uma artista brasileira e que, na verdade, foi produzida no Suno por completo e foi assim, viral. No Spotify, número 1 em diversas semanas. Então, assim, quem tá errado? A quem pertence? É autoral? Não é autoral? Você entendeu a discussão? Essa aí é uma banda de rock. Aí ela tem, se eu não me engano, são 5 integrantes, né? Assim, porque quem escuta vai ver. São 2 guitarras, um baixo, a bateria e a voz. Mas a banda não existe. O cara criou a banda, ele assume essa banda é minha. Eu criei a conta no Spotify, eu criei tudo, são 6, 7 músicas na internet. O José passou, é The Velvet Sandal. Ela não existe, a banda não existe, mas todo mundo acredita. Procura também, pra mim, existe uma banda, existe um grupo musical gospel, que também não existe, inclusive eles têm os avatares feitos, e é tudo virtual. E as músicas são as mais tocadas na juventude. É meio um Gorillaz antigo, né? Gorillaz, né? Só que tinha só a cortina. Exato, e o Gorillaz os clipes eram muito bem feitos, mas era só o clipe. A banda existia. Só que a gente não sabia quem era porque tinha cortina. E assim, o que a gente conhecia era D2, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas era Bardock, D2, enfim. Meus filhos adoravam os personagens porque eles gostavam. I'm happy, I'm feeling glad. Eu lembro. E tinha outra, Feel Good NC. Então são assim, são realidades que hoje qualquer pessoa pode fazer. E tem muita gente ganhando dinheiro, Marcos, com isso. Produzindo conteúdo. A gente tá falando isso, né? Ainda não há a regulamentação. Mas aqui no Brasil a gente tem a PL 2338, que é o marco digital.
Por que ela ainda está gerando muito debate pró e contra? Porque muita gente está dizendo que isso é uma censura. Outros dizem, não, é uma regulamentação. Porque se a gente deixar a banda tocar solta, o negócio vira bagunça. Vira terra sem lei. Sem lei, vira bagunça. Por outro lado, tem gente que uns defende, outros não. Sim. Como é que você vê isso? Você está no meio, né? Eu que trabalho com IA todo santo dia, produzo conteúdo de IA, mas principalmente para empresas. A nossa preocupação, quanto especialistas de inteligência artificial voltada para a empresa, é sobre os dados pessoais que trafegam nas LLMs, que são processados para que a gente tenha um resultado desejado. Por exemplo, a gente vai analisar planilhas financeiras, onde eu tenho informações sensíveis financeiras dos clientes, dos meus clientes. Então a gente precisa se blindar quanto como utilizar isso. E aí entra no lugar onde a PL provavelmente vai atacar mais fortemente, que é a privacidade dos dados das pessoas. Como esses dados estão sendo usados, se estão sendo tratados, se estão sendo processados e se existe a notificação do titular do dado se isso está acontecendo. Existe a possibilidade nessa eleição já haver erradamente o comércio de informação de eleitor? Não, já existe. São os famosos mailing, que são as informações dos eleitores, principalmente retiradas de eleições passadas, como endereço, CPF, título eleitoral. Então, tudo isso está disponível hoje em dia, é um comércio ilegal, infelizmente a gente tem isso como realidade. Vi muito isso na eleição passada, mas assim, a IA ela não vai ser responsável por isso, ela vai ser responsável, por exemplo, pelo tratamento massivo de dados, e a PL prevê o seguinte: quem está tratando esses dados? Onde estão essas bases de dados de tratamento, essas big datas? Quem são responsáveis por essas big datas? São as big techs, Meta, OpenAI, enfim. E quais são as seguranças que eles podem oferecer e garantir que esses dados não serão vazados ou utilizados para qualquer outro fim que não seja aquele fim que foi anunciado no ato da coleta, porque aí a gente entra em outra lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada e sancionada, foi criada em 2018 e sancionada em 2022, com o intuito de proteger os nossos dados. Acho que eu lembro que a campanha do Itaú foi muito forte sobre as pessoas saberem seus dados de forma facilitada. Nós somos bombardeados com propagandas todos o santo dia. Toda vez que você faz um cadastro em algum lugar, você recebe 1000 contatos. Se você tenta registrar, você que estava falando aqui em off, que está registrando a nova marca do seu novo produto, quando você registra no INPI a sua marca... Eu recebi 3 e-mails. Na hora. Gente oferecendo para cuidar do projeto. E aí você vai dizer, houve vazamento de dados? Houve vazamento de dados. Porque você não consentiu o uso daquele dado. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê que, como o dado é público, em partes, como na Receita, existe o conceito de boa-fé, que aquele dado seja coletado para te oferecer um produto ou serviço que talvez seja interessante para você, usando a boa-fé. Só que onde é que eles erram? É que esse primeiro contato, usando o conceito de boa-fé, que está previsto na LGPD, deve vir com uma restrição. Caso você não queira receber mais esse tipo de informação, digite não. E esse não deve ser definitivo. Sim. Se você tiver um contato reiterado desse mesmo remetente, você já pode acionar a ANPD, que é a entidade reguladora, e denunciar aquele ato, porque ali foi um descumprimento do artigo da LGPD. No caso, para as eleições, essa proteção de dados vai ser importante para que eu não utilize o banco de dados daquele candidato indo para a reeleição, eu pegar a base eleitoral dele, né? Isso destruiu o mailing. O mailing, antes da LGPD, ele era prática política comum. Você pegava dados, isso era muito comum, Marcos, comum demais. Você pegava candidatos com dinheiro, comprava um mailing, comprava a base de dados e começavam a fazer disparos de SMS e até de WhatsApp. Na época, era muito comum. Com a LGPD, se você recebe um comunicado, uma mensagem de WhatsApp, um spam de WhatsApp, por que é considerado spam? Porque se você tiver uma mensagem recebida de número que não é seu, você vai ver que tem um card bem em cima dizendo lá, bloquear ou denunciar. Isso é um spam. Se você aceitar adicionar o seu contato, já não é mais spam. Mas, se você bloquear, você já está manifestando a meta que aquilo ali é um spam. Quando você tem essa prática bloqueada pelo uso da LGPD, ou seja, se eu receber o spam, eu tenho que justificar como eu consegui meu número. Ou como aquele candidato conseguiu o número. Como é uma propaganda do candidato Marcos, em si a propaganda já diz quem é o responsável por aquilo ali. Se fosse anônimo, tá, tudo bem, você não teria. Mas como é que você vai fazer uma campanha de um candidato anônimo? Então não é campanha de candidato, é qualquer outra coisa. Então Marcos, eu tô aqui jantando e recebo uma notificação de Marcos. Candidato Marcos. Minha pergunta é, quem deu meu número e meu nome a Marcos?
E aí eu vou fazer o quê? Denunciar Marcos ao TSE. Tá me incomodando. Não, tá me incomodando não. Você coletou meus dados sem que eu soubesse. E você vai ter que esclarecer ao TSE Como foi que como você conseguiu. Por isso que candidato hoje inteligente não usa mailing. O brasileiro, ele se preocupa muito com a eleição brasileira, óbvio, mas ele também se preocupa muito com, por exemplo, a eleição americana. Pra gente fazer a comparação, como é que os americanos estão em relação a essa parte de regulamentação? São melhores ou... A IA é uma tecnologia nova em todo o Brasil, ou em todo o mundo, desculpe, é global. E como ferramenta nova, ela não é regulamentada em lugar nenhum. Então, a utilização passa muito mais pela cultura do utilizador do que da potência da ferramenta. Então, é uma ferramenta potente na mão de alguém que não tem uma escolaridade ou uma preocupação em verificar a fonte, ela é muito mais nociva, Marcos, do que uma população que tem o hábito, por exemplo, de verificação de fonte, de questionamento de informação. É muito mais cultural. Eu não consigo achar aí uma responsabilidade dada para a IA. O que eu consigo é responsabilizar o indivíduo usuário. Ou ele terá a cultura de usar bem, ou ele não terá a capacidade e a cultura de usar bem. Você acha que o eleitor brasileiro, ele sabe conviver com a IA para algo tão importante como uma eleição, como ele sabe conviver com coisa banal? Dê um exemplo de banal. Eu fiquei... As besteiras que o brasileiro cria pro IA, porque a IA vai ser uma coisa tão importante agora para a eleição. O Brasil, ele é um dos maiores consumidores de redes sociais. Não por acaso, porque o Brasil é um país do entretenimento, não é da comunicação e do conhecimento. Fato. Isso aqui se retrata em diversas esferas da nossa sociedade, Marcos. Nós tivemos uma cientista que, diz, e aí eu não posso afirmar 100% porque eu não sou muito estudioso a isso, mas diz que inventou a cura para paralisia e tetraplegia. E existem casos que provavelmente serão estudados cientificamente para comprovação disso. Essa mulher, ela não está nas trends, ela não é hype. Mas eu tenho uma Virgínia, que é uma produtora de conteúdo sem qualquer tipo de transformação cultural, eu tô falando, e não estou julgando o trabalho de Virgínia. Ela faz a produção de conteúdo dela, que é puro entretenimento do público dela, e é um público gigante, não pode ser desprezado nunca. Mas o fato é, eu tenho duas mulheres em esferas totalmente diferentes. Uma na esfera de conhecimento e transformação humana, outra na esfera de entretenimento e, como você disse, até surgiu outra Virgínia, bobagens que só fazem ocupar o tempo. Quem tem mais peso no meu Brasil? Quem tem mais relevância no meu Brasil? A culpa é da IA, a culpa é da tecnologia ou é do brasileiro? Do consumidor. Exato. Então, assim, é uma discussão que é social, é uma discussão que, para mim, é uma construção que foi planejada. Né? Nós temos aí uma geração altamente consumidora de bobagem, né? E que tem um anseio incrível, Marcos, de pertencer a uma tribo. Tem gente que veste uma camisa para ser aceito. Tem muita gente que é bolsonarista e não sabe o que quer dizer o termo bolsonarista. Tem gente que diz que diz que é de esquerda, mas não sabe o conceito de ser de esquerda. Tem gente que torce pro Corinthians, mas não sabe o que é o corintianismo. Tem gente que só quer pertencer a um movimento para não se sentir excluído. E essa falta de identidade trouxe a gente para onde a gente está agora. Essa preocupação, essa discussão sobre IA, onde a discussão não é sobre IA, a discussão é sobre verdades e mentiras através de ferramentas que podem ser qualquer uma. Franklin, para você, pessoalmente, são duas perguntas numa só. Primeiro, você convive com isso diariamente. Um mundo que muda muito rápido. Nós somos dessa geração, né? Analógica digital, né? A gente transitou, né? A gente é daquele barulhinho da conexão da internet. Não, fala isso não, que vão saber a nossa idade. Você vive diariamente a IA. Não tem como fugir. Mas você vê esse recurso participar de um momento tão importante que dá um rumo para um país inteiro. Te dá medo? Não, me dá entusiasmo. Eu sou entusiasta de tecnologia. Não posso ser diferente disso. Eu, Marcos, comecei na minha jornada tecnológica aos 15 anos de idade. Numa cidadezinha, como você já falou no começo dessa entrevista, me apresentando numa cidadezinha pesqueira, cidade de Pirambu, 8 mil habitantes. Não variou muito desde então, mas o fato é, eu estava ali contra tudo e contra todos. Ninguém falava sobre tecnologia, computador, ninguém falava sobre isso. E minha mãe, a minha rainha lá,
ela tomou a decisão de me colocar no curso de informática básica, onde nós não tínhamos computador, não tinha nem lógica. Era DOS, o Windows 3.11. Então nós não tínhamos em casa computador. E minha mãe cedeu o espaço dela, de um curso que a prefeitura proporcionou de informática, que a prefeitura estava comprando computadores. E a minha mãe disse: não, filho, você vai. Acho que você tem mais aptidão. Eu tinha 15 anos de idade. Ela olhou para mim e, sem saber, ela me deu o meu futuro. Ela me presenteou com aquilo que seria, para o resto da minha vida, a minha profissão. O meu objetivo, o meu propósito. Hoje é meu propósito. Então, eu acredito fortemente que tecnologia nunca será e nunca surgirá para o mal. O objetivo quem dá é o usuário. Eu sou muito entusiasta, Marco, muito, da utilização da inteligência artificial para que mais e mais pessoas possam saber mais e mais sobre cada candidato e que o voto seja sempre um voto lúcido e consciente, desprovido de cabrestos, que possam ser movidos por uma hereditariedade de voto, de pai para filho, porque sempre foi assim, ou ainda, e infelizmente, não é uma realidade, né, tão anormal no nosso país, um voto por compra. Seja um voto por conhecimento. E eu não conheço nenhuma outra ferramenta tão transformadora quanto tecnologia, e a inteligência artificial, com certeza, pode cumprir esse papel. Se ela vai ou não, Marcos, aí é uma pergunta que eu consigo dizer a você. Impossível saber, porque está na mão dos seres humanos, que são os mesmos políticos que sem IA já fizeram muita bobagem, já mentiram muito, já enganaram muito. Então como é que eu posso acreditar que só porque surgiu uma inteligência artificial, esses mesmos políticos vão mudar? Não vão. Tá neles. Tá neles. Complementando essa pergunta, a IA para você, ela fortalece a democracia? Todo canal de comunicação, como as redes sociais, no começo podem ser desafiadoras, mas no final da milha sempre são ferramentas de transformação, e ferramentas de transformação devem e podem ser democráticas. Então você imagina que a informação democratizada é a informação que transforma a vida. Assim a gente pode passar a noite falando de exemplos aqui. Por exemplo, na década de 70, 80, o portador do vírus da AIDS era considerado um leproso. Ele era excluído da sociedade. Depois da década de 90, da massificação da informação, de como funcionava o vírus da AIDS, de como se pegava, de como se transmitia, hoje você não ouve se falar de pessoas que são marginalizadas por terem o vírus da AIDS. Quem fez isso foi a informação. Então, qualquer tecnologia que ajude a trazer informação, ela com certeza é transformadora. Seria o primeiro passo para, não falando do Brasil, mas para qualquer lugar no mundo, você ter um país, uma democracia mais justa, né? Ter a informação correta faz com que o povo não cometa erros, né? E por isso eu elogio o TSE, eu elogiei, até postei sobre isso. O TSE se posicionou rapidamente, dia 2 de março desse ano, o TSE já definiu as regras que regeriam a eleição 2026, foi muito inteligente, porque antecipa um movimento e deixa claro que o objetivo deve ser produção de conteúdo real, verídico e que transforme a realidade do cidadão brasileiro. Qualquer coisa contrária disso, qualquer coisa que venha atrapalhar o processo eleitoral, que venha atrapalhar a decisão do eleitor, ela é considerada crime eleitoral e passivo de punição com o rigor da lei. Franklin, a gente, por mais de uma hora aqui, falou muito sobre a eleição. IA é um assunto extenso, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar para o público o que é essa ferramenta, essa inteligência que pode ser usada de forma burra ou de forma inteligente, né? De forma maliciosa e de forma honesta. Mas no contexto geral, não vou repetir as mesmas perguntas da primeira entrevista, porque você já disse do que você come e do que você não come. Então eu vou fazer diferente. Mais do que um depoimento no final da entrevista, eu acho que você podia deixar, na sua visão de especialista de IA, o recado para o eleitor. Para o eleitor que vai ser bombardeado no seu celular, na sua caixa de e-mail, através de WhatsApp, através de rede social, do seu TikTok, do seu Instagram, bombardeado de informações. Ele vai ver tudo quanto é vídeo, vai ouvir tudo quanto é áudio, mas ele tem que ter
um senão ali e prestar atenção no que está acontecendo. Queria que você deixasse essa mensagem. Tá. Primeiro agradecer, antes de mais nada, esse convite, e eu acho que a mensagem que eu posso deixar para quem está assistindo esse episódio aqui do Bem Temperado Podcast é que a inteligência artificial não deve ser demonizada, ela deve ser usada como ferramenta transformadora, e esse recado vai para você, candidato, você que cuida da candidatura desse cidadão brasileiro, porque antes de candidato ele é um cidadão brasileiro, ele tem responsabilidades. Então, se você vai usar a inteligência artificial, use para transformar. E para você, eleitor, desconfie, busque fontes, verifique. Uma informação, ela tem 2 intuitos: informar ou enganar. Você escolhe o que vai ser feito. Se você acredita em tudo que é falado para você, seja por inteligência artificial ou não, ou se você vai verificar a fonte. Via de regra, normalmente o brasileiro não verifica a fonte, mas nós temos uma grande oportunidade de, usando a inteligência artificial, verificar a fonte. Quando receber alguma informação, use o ChatGPT e consulta. Essa informação é real? Essa será a sua arma contra promessas enganosas, informações desencontradas e deepfakes. Coloca isso no ChatGPT, no Gemini, no Cloud, no Copilot, em qualquer LLM que você tenha gratuito no seu celular e pergunta, porque o que será feito é uma curadoria rápida e automática se aquela informação existe ou não. E com certeza você vai ter minimamente condição de julgar se aquilo vale a pena acreditar ou não. Então, Marcos, eu acho que a IA ela veio para transformar a realidade de todo mundo, não só candidatos, mas também dos eleitores. Aproveitando esse depoimento do Franklin, eu queria aproveitar e dizer o seguinte: você não deixe... Imagine o seguinte, para quem mora em condomínio, quando você não vai para a assembleia de condomínio, pessoas vão decidir sobre aquele local onde você mora. Vai mudar a regra de entrar pela portaria, o uso da piscina. Da mesma forma, entenda que participar do processo eleitoral é a decisão do seu estado, nesse caso, para essa eleição de 2026, seu estado e o país. Nós vamos eleger deputados estaduais, federais, senadores e o governador e o presidente da República. Participe. O melhor ato, nós temos no Brasil a liberdade de escolher as pessoas que estão no comando do país. Então participe, escute, 2 ouvidos e 1 boca, escute mais, veja, observe, escolha seu candidato, é livre, mas escolha através de informação, não desinformação. Não tenha um político como um clube de futebol. Ele é um funcionário público para você e para a comunidade, mas ele tem que ter responsabilidade porque quem o colocou lá foi você, através do seu voto. Então, participe do processo. Não vá votar por votar. Vote com consciência. Sempre foi dito essa campanha. Sim. Vote com consciência. Participe. E preste bem atenção em tudo que você vai receber de informação. Escute, leia, assista e sempre tenha uma pulga atrás da orelha. Deixa eu ver se realmente isso é verdade. Porque para outras coisas você tem dúvida, né? Por que não na parte de eleição? Porque, gente, o poder, ele cega. E a pessoa faz tudo que for possível para chegar no poder. Inclusive te enganar. Então não caia nessa. A gente com tanta informação hoje não dá mais para a gente ser enganado por político, por promessas. Prestem bem atenção se é viável aquilo que ele faz. Eu faço, inclusive, aproveitando um convite que eu queria fazer para este ano. Os candidatos a governadores, ao governo do estado, nós vamos mandar o convite para que vocês tenham esse espaço, que não é IA, é real. Você vai estar aqui sentado, conversando comigo, falando o que você quer fazer pelo estado. Eu vou passar às assessorias desse convite. Torço muito que venham. Eu queria abrir esse espaço para que as pessoas possam ouvir vocês sem estar com um estúdio arrumadinho, um assessor ajeitando. E você aqui fale. Esteja à vontade para falar a sua proposta e as pessoas escutem, se identifiquem e votem naquele determinado candidato. Mas o importante, complementando o que o Franklin falou, preste atenção que a IA está aí para te ajudar de todas as formas para você não ser enganado, não ser massa de manobra na mão de políticos da pior laia possível, que infelizmente a gente já tem. Tem muitas boas pessoas no campo político querendo mudar realmente a sociedade para
para o melhor. Mas participe, gente. Participe do processo de eleição, porque é o maior, assim, simbologia de liberdade de uma sociedade, é você poder escolher as pessoas, e a gente tem esse privilégio, desde o vereador, né? E deixa eu deixar um recado aqui, que você me lembrou de um recado que é muito importante. Não briguem com suas famílias, não terminem seus casamentos por causa de política, não discutam em grupo de WhatsApp, só vote, tenha consciência, porque Marcos tem irmão que deixa falar com outro, Nossa. Tem filho que deixa falar com pais, tem casamento que se desfaz, porque a polarização tá tão grande que é como você disse, o brasileiro adora uma disputa. Tudo para brasileiros acaba em disputa. E a política deixa de ser, como você disse, um momento de consagração, de liberdade, para ser mais um momento de disputa. O pessoal briga por causa da mocinha e do vilão da novela. Exato. A família. Então, assim, nós não somos direita e esquerda, nós somos brasileiros. Gente, pelo amor de Deus, dá para ser muito mais que isso. E aqui o recado para o meu povo sergipano, meu Sergipe, não caiam nessa, votem através de projetos e não de falas desencontradas que possam soar aos seus ouvidos algo que faça sentido, porque o que faz sentido hoje, dito por alguém, não fará sentido amanhã, dito pela mesma pessoa, porque quem critica a esquerda hoje provavelmente será de esquerda amanhã. E quem critica a direita hoje provavelmente dividirá o palco ou pelo menos uma viagem glamourosa para fora do país com o mesmo candidato que criticou. E vocês ficam chupando o dedo porque venderam a única coisa que tem de valor nesse processo eleitoral, que é a sua capacidade de decisão, que é seu voto. Então, por favor, decidam bem, porque a sua decisão errada afeta todo cidadão. Recado dado por mim e por Franklin, viu? Falamos de IA aqui. O José passou para mim aquela banda que você disse que é gospel, é a Hiraque de Jesus. Não é boa, José? José falou, descobriu aí toda de IA também, né? Tá vendo? Toda de IA. Tem Avatar, acho bem legal. Foi uma colega minha que falou, acho bem legal. Vocês acompanharam essa entrevista, eu sempre termino dizendo muito obrigado à sua audiência. Você não deixe de curtir, comentar, hypar, né? Hypar. Compartilhe essa entrevista, indique para outras pessoas. Agradecer nossos patrocinadores, Casa da Música, Belgrano Salgados e a Zen Lotus Chás Premium, sempre presentes aqui no nosso podcast. Você que acompanhou, como eu sempre encerro, a gente se encontra próxima semana com mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.